Vamos que vamos, pessoal, para falar dessa noite de quarta-feira da Copa do Brasil e uma noite que eu não dá pra gente dizer que surpreendeu, mas os favoritos não prevaleceram, tá? E eu falei ontem no podcast de ontem, eu falei sobre isso. Antes da bola rolar, o favoritismo, a gente não pode ficar aqui também de hipocrisia. A gente, obviamente, respeita todas as equipes, todos os elencos, todas as camisas, mas no papel, antes da bola rolar, o favoritismo óbvio, né? O Flamengo por jogar no Maracanã, duelo de rubro-negros, a gente imaginava que o Flamengo fosse vencer. E do outro lado, o Corinthians, né? Começando a chegada dos reforços, a volta de jogadores que estavam no departamento médico e dois jogos recentes de um bom nível de atuação, apesar do jogo contra o Atlético não ter sido uma grande partida em termos de nível técnico, mas o Corinthians foi buscar um resultado. O Atlético Goianiense vindo de 3 derrotas consecutivas, né? 3, eu não sei se mais, peço perdão ao torcedor. Então, mesmo jogando nos seus domínios, a gente colocava, a gente acredita, obviamente, e tudo aqui a gente avalia pelo questão momento. O Corinthians não é uma equipe que costuma tomar 2 gols, né? Quem iria imaginar que o Corinthians fosse tomar 2 gols? Então a gente, claro, a gente acredita o favoritismo, e eu falei sobre isso ontem, pela tradição na competição, né, pela força da torcida, né, o elenco que tinha as duas equipes, e não é desrespeitando tanto o Dragão, o Atlético Goianiense, quanto o Furacão, o Atlético Paranaense. Isso não é desrespeito. Eu até falei, cara, assim, quando a bola rola, a história é outra, e as duas equipes podem até ser eliminadas, mas isso não tira o favoritismo de ambas as equipes. Dentro de campo, o jogo é jogado. E aí, muita gente, e obviamente muita gente vai falar e já falou sobre. é, Calamos a boca, né? Da galera que colocou. Cara, o favoritismo, e de novo, não dá pra gente ficar de hipocrisia. Não dá pra ficar de hipocrisia. Assim, é óbvio que o Atlético Goianiense é uma pedra no sapato do Corinthians. E o Furacão, o duelo contra o Flamengo, tem sido recentemente duelos bastante interessantes. Não é uma equipe que o Flamengo costuma prevalecer. Então, é óbvio que existe o tal do tabu, mas no papel, é o que eu falei, antes da bola rolar, no papel, pelo elenco que as duas equipes têm, pelo momento e pela tradição na competição, o tal da força, a tal da força da camisa, não dá pra gente ficar em cima do muro em relação ao favoritismo. Agora, quando a bola rola, cabe aos jogadores abraçarem esse favoritismo e jogar para fazer valer o tal do favoritismo. Isso não aconteceu, tá? Isso não aconteceu. É óbvio que em contextos diferentes, o Flamengo criou muitas oportunidades, não foi efetivo. O Corinthians não criou praticamente nada, tá? O Corinthians se limitou a ter posse de bola, pouca efetividade, pouca criação. Acho que o único lance de chute ao gol foi no final do primeiro tempo, um chute do William. Vamos começar por esse jogo do Corinthians, né? Atlético Goianiense 2, Corinthians 0, tá? E foi uma partida que teve essa tônica. O Corinthians com uma posse de bola um pouco maior, o Atlético marcando muito bem e contra-atacando com muita qualidade. O que chamou mais atenção, na minha opinião, não foi a forma como as equipes se comportaram dentro de campo. Dava para imaginar um Corinthians com mais posse de bola, tentando assumir o protagonismo, o Atlético Goianiense explorando de forma efetiva o contra-ataque. E tem um bom contra-ataque a equipe do Atlético Goianiense. O que chamou a atenção foi a defesa do Corinthians. No primeiro tempo, as arrancadas do Atlético Goianiense foram impressionantes. Assim, a defesa do Corinthians perdida. Assim. Os caras chegavam com muita facilidade. Isso chamou muita atenção e foi recompensado o Atlético Goianiense. Primeiro gol, uma jogada do Dudu e o Jorginho. O Jorginho muito feliz, ele bate, a bola chega a resvalar ainda no Rafael Ramos, pega o Cássio no contrapé e o Atlético Goianiense sai na frente. Primeiro tempo, acho que o resultado muito merecido, porque, repito, o Corinthians tentava manter a posse de bola, mas não tinha criação. O Corinthians não conseguiu criar absolutamente nada, né? O Atlético muito perigoso nas suas descidas nas suas descidas ao ataque e assim, chegando, repito, com muita tranquilidade, com muita facilidade. A defesa do Corinthians
relativamente perdida. Isso me chamou muita atenção, porque o Corinthians, defensivamente, é uma equipe difícil, é uma equipe muito dura, defende muito bem e tem no Cássio um grande goleiro. E aí o Atlético foi chegando, foi ameaçando, saiu recompensado com o gol. O segundo tempo seguiu praticamente a mesma tônica. O Vitor Pereira já começa a fazer as substituições, né? Promoveu aí a estreia do Fausto Vera, né? Que também não fez diferença nenhuma. O time já estava muito mal e não foi o suficiente. A chegada desse jogador não foi o suficiente para mudar alguma coisa. Um cara recém-chegado, né? Então a gente imagina que vai levar tempo para ele se entrosar com o elenco. O que a estreia do Yuri Alberto foi uma exceção, mas você vê que já foi só na estreia, né? Foi só na estreia. Esse jogo, por exemplo, o Vitor Pereira coloca Roger Guedes, né? O Yuri Alberto, o William. O ataque do Corinthians pouco produziu. Pouco produziu. E eu repito, o único chute ao gol de fato foi um chute do William no mais pro final do primeiro tempo, em que foi um chute de muito longe, a bola não teve força. O William não é um cara que tem um chute muito forte, né? Não é um cara que tem um chute muito potente, é um cara de chute colocado, e naquela posição onde ele chutou, ficou fácil pro goleiro do Ronaldo do Atlético Goianiense fazer a defesa. Então, cara, assim, e aí no final, né, para coroar essa atuação do Atlético Goianiense, o Léo Pereira faz um golaço no melhor estilo Keno, né? Para quem não se recorda, o Keno na partida anterior, no Mineirão, Keno do Atlético Mineiro, o primeiro gol do Atlético Mineiro, foi um golaço, foi no melhor estilo. O Léo Pereira foi no melhor estilo Keno, né? A bola com um efeito, encobre o Cássio e faz um belo gol, né? Coloca ali no ângulo, né? Onde na casa da coruja. Então, assim, partida que o Corinthians sente a sequência dos jogos, isso fica evidente. E você fazer um jogo fora de casa, viajar para Goiânia, né? É uma viagem desgastante, né? A gente sempre fala isso. Apesar de ser Goiânia, né? Você chega na capital, não tem que fazer uma viagem longa de ônibus. Essa é uma viagem que desgasta, né? O quê? Sei lá, 3, 4 horas de voo. Eu não sei exatamente quanto tempo de voo até lá. Não é uma viagem curta, vai ter o voo da volta também, já teve, né? Provavelmente. Então, assim, é uma viagem que custa no aspecto físico, em termos de recuperação, porque você já fez uma partida no final de semana pelo Campeonato Brasileiro, e aí vai para esse jogo da Copa do Brasil. O calendário ele é cruel, e o Atlético Goianiense é uma equipe que nas Copas vem correspondendo, né? Já ficou claro, e a gente falou aqui quando a gente estava comentando a rodada do Campeonato Brasileiro do final de semana, que eu falei, o Atlético tem que abrir mão de uma competição, porque senão vai ficar. Tá ficando, tá deixando passar. E pode ser rebaixado, né? O risco existe. Mas nas Copas é um time que tem uma mobilização, um time que se aquele tal do nó tático, se aqui a gente pode falar do tal do nó tático, o Jorginho conseguiu dar um nó tático no Vitor Pereira. A equipe do Atlético Goianiense, do Dragão, se comportou muito bem o jogo inteiro, né? Neutralizou muito bem, fechou muito bem os espaços. O Corinthians, ainda sem o Renato Augusto, né? Perde muito na criação. É um time que não tem um meio de campo criativo, mas tem um ataque poderoso, se é que a gente pode dizer assim. Pô, Maicon, William, Yuri Alberto, Roger Guedes, depois entra o Adson. É um ataque poderoso, né? É um ataque poderoso, mas o que mais chamou a atenção, na minha opinião, foi a defesa do Corinthians. A construção do primeiro gol do Atlético Goianiense é algo que não costuma acontecer na defesa do Corinthians. O segundo gol, muito mérito do Léo Pereira, né, de fazer o golaço, né, impressionante. Mas a jogada do primeiro gol, aquela que o Dudu faz a jogada pelo lado direito, cruza para o meio e encontra o Jorginho, cara, o Jorginho, eu tô com o Juninho na cabeça, eu peço perdão aqui. Enquanto o Jorginho chegou a acontecer pelo lado esquerdo também. Então o Corinthians meio perdido no seu campo defensivo, e eu acho que o resultado ele coroa a equipe que foi mais eficiente. Eu não gosto do termo nó tático, mas se alguém quer usar, se é que a gente pode usar esse termo, o Jorginho, técnico do Atlético Goianiense, deu um nó tático no Vitor Pereira.
né? Jogou muito bem, se comportou muito bem, um belo resultado, um belo placar, e agora o favoritismo do Corinthians não existe mais, né? O Corinthians vai ter que ir para o jogo da... Eu não acho que está nada definido, né? Eu não acho que o Corinthians já está eliminado, mas porque a gente sabe que na Neoquímica Arena é uma equipe que o rendimento é muito maior. O rendimento do Corinthians na Neoquímica é absurdo, né? Como essa equipe melhora o seu rendimento. Agora, sim, a grande dúvida vai conseguir ser efetivo? Vai conseguir encontrar o gol? Porque assim, o Corinthians vai fazer uma pressão, isso é óbvio, isso é fato. Mas vai conseguir encontrar o gol? Produziu muito pouco nesse jogo. Muito, assim, foi um pouco decepcionante a atuação do Corinthians, e parabéns ao Atlético, à equipe do Atlético Goianiense, ao seu técnico, que, cara, os caras, os resultados recentes no Campeonato Brasileiro, não sei se de fato foi isso que aconteceu, mas para mim fica um pouco evidente que ele estava se preparando para esse jogo do Corinthians, né? Ele estava se mobilizando, ele estava estudando como parar esse time do Corinthians, como furar a defesa do Corinthians, e isso deu muito certo, tá? Isso deu muito certo. O Atlético tem uma bela vantagem no bolso para ir para o jogo da volta e conseguir uma classificação que, cara, não digo que vai ser heróica, mas vai ser um baita resultado pelo que a equipe está apresentando no Campeonato Brasileiro, né? Sim, você pegar o Corinthians, topo da tabela, muitas atuações contestáveis em termos de nível de atuação, nível técnico, né? No topo da tabela, o Atlético Goianiense indo bem nas Copas, mas muito mal no Campeonato Brasileiro. A gente coloca, obviamente, o favoritismo no Corinthians. O jogo da volta na Neoquímica Arena é um jogo complicado, é um jogo difícil, mas é um belo resultado. É um Atlético que vai jogar mais uma vez no contra-ataque, e é uma equipe que se mostrou eficiente nesse contra-ataque. É uma equipe que tem uma construção veloz, né? O gramado da Neoquímica Arena ainda vai permitir que esse time seja ainda mais vertical nos seus contra-ataques. Então, assim, um jogo perigoso para o Corinthians. Eu acho que o Corinthians tem condições de reverter. Eu não acho que o Corinthians passa numa vitória direta. Precisa fazer 3 gols. É complicado. O Corinthians, para fazer 3 gols, foram raras as ocasiões em que o Corinthians marcou 3 gols nessa temporada. Marcou agora recentemente 2 gols contra o Atlético Mineiro. Eu acho que 2 gols é totalmente possível. Fez 4 contra o Santos. Mas assim, são exceções, cara. São exceções. O Corinthians não é uma equipe goleadora. E vai encontrar do outro lado uma equipe de um Atlético Goianiense que está se mobilizando para essa partida. Isso fica muito claro, isso fica muito evidente pela situação de tabela do Atlético Goianiense, que é uma equipe que está focada nas Copas. Tá? É uma fonte de receita importante para o clube. Já falei aqui, eu não acho que vale a pena você ser rebaixado e ser campeão de uma competição de mata-mata. Enfim, isso vai de cada um. Né? Isso vai de cada um. Não pode entregar o jogo. Mas entenda que a situação do Campeonato Brasileiro vai ficar cada vez mais complicada em virtude do calendário. Eu falei que o Corinthians sente o calendário. Então, o Atlético jogando seus domínios, óbvio, aumenta a produção, um time muito concentrado. Fora de casa a gente imagina que a tônica vai ser inversa, o Corinthians muito focado, muito ligado, empurrado pelo seu torcedor, deve jogar uma partida para pelo menos 2 gols, imagino eu. 3 gols eu acho muito difícil. Então eu acho que o resultado ele ainda está em aberto, mas o Atlético leva uma vantagem muito importante para Itaquera. Leva uma vantagem preciosa. Se fosse 1-0, tinha que dizer, tá muito em aberto. 2-0 um resultado que força o Corinthians a se expor um pouco mais, e dependendo da estratégia que o Jorginho colocar dentro de campo, isso pode ser fatal, tá? Isso pode ser fatal. Então o Corinthians vai ter que ir pro ataque sim, mas vai ter que tomar muito cuidado na retaguarda, como não aconteceu nesse jogo, tá? Agora, o que mais preocupa o Corinthians e o torcedor corintiano, imagino eu, é a sequência. Que o Corinthians vai ter os jogos da Libertadores e vai fazer esse jogo da volta só no dia 17. E jogando junto também o Campeonato Brasileiro. Então o Corinthians não vai ter pausa, não vai ter semana livre até lá. De repente pode chegar classificado na Libertadores e aí eventualmente entrar um pouco mais focado, pode chegar eliminado e entrar muito ligado para conseguir conquistar essa vaga e dar uma resposta ao seu torcedor. São vários contextos agora, né? São vários contextos, mas repito,
é evidente que essa equipe do Atlético Goianiense está focado nas Copas e nesse jogo da volta é um jogo perigoso, é um jogo traiçoeiro. Não acho que o Corinthians está eliminado, falei, vou repetir. Só não acho que tenho mais o favoritismo. Aquele favoritismo que eu via do Corinthians, agora é fácil. Mas é óbvio, né? Com saldo de -2, não tem como você colocar mais o favoritismo. Agora é um jogo igual. É um jogo que eu não coloco nem favoritismo no Atlético Goianiense. Eu acho que é um jogo igual, tá? Acho que porque são duas equipes que vão jogar que estão jogando 3 competições. Então, o jogo da volta são duas equipes que vão chegar em pé de igualdade. Em teoria, sim. Fazendo jogos sem semana para descansar, para se preparar de forma adequada, a gente imagina que vai ser um jogo, um duelo de duas equipes que vão estar cansadas, que vão estar mentalmente exaustas, fisicamente comprometidas. E aí é um jogo que eu falei, repito, deve ser um Atlético Goianiense que vai jogar com o regulamento, né, pelo resultado. E nesse tipo de jogo é onde mora o perigo, tá? Então, belo resultado, parabéns ao Atlético Goianiense, porque foi um grande resultado, tá? Na minha opinião, inesperado, é uma boa equipe, a gente já elogiou aqui, o próprio Abel Ferreira elogiou o ataque do Atlético Goianiense e, cara, assim, eu acho que tem condições de passar e tem um tabu aí, eu tava ouvindo o Canelada da Jovem Pan, o Corinthians... Eu não tenho certeza, eu ouvi, já faz tempo que eu ouvi o Canelada, se eu não me engano, eles falaram que o Corinthians nunca venceu o Atlético Goianiense na Neoquímica Arena. Então tem um retrospecto muito negativo, né? Então você imaginar que o Corinthians nunca venceu o Atlético Goianiense, se o tabu prevalecer, o Corinthians está eliminado. Então vai ter que ir para um jogo complicado, difícil, tendo que fazer a gestão do seu elenco e focado também não só na questão da classificação, mas em quebrar o tabu, né? Pensar pouco a pouco, é o que eu sempre falo, é o tipo de jogo para você entrar, estamos eliminados, sim, -2, estamos eliminados, vamos jogar com nossa torcida, vamos fazer uma grande festa para o nosso torcedor. A partir do momento que sai um gol, aí a tônica da partida muda totalmente, né? Porque a Neoquímica vai virar um caldeirão. E aí, cara, segue tudo em aberto. Então, o Corinthians conseguindo um gol, o negócio muda totalmente de panorama, tá? Então, eu acho que o jogo difícil, o jogo complicado, eu acho que é uma partida mais para as penalidades. O Corinthians pode ir lá, pode fazer 3 gols, eu acho que pode. Mas eu vejo neste... E aí, é momento, tá? Até lá, de repente, o Corinthians elimina o Flamengo de uma forma se impondo, de uma forma... bastante contundente, a gente vai chegar e falar, o Corinthians vai virar esse placar com muita tranquilidade, mas neste momento eu vejo um jogo para ser definido nas penalidades, tá? Se o Corinthians passar, tá? Se o Corinthians passar, eu vejo um cenário bastante pessimista, assim, a minha opinião. Agora, assim, falando assim, se o Corinthians passar, eu acho que passa nas penalidades, mas minha opinião, o que eu acho, e de novo, assim, o que a gente acha é questão de momento, não adianta depois o torcedor ficar bravo, chupa daqui, chupa de lá, é momento, a gente analisa momento, assim, a gente não pode se apegar na mística quando vai fazer uma análise esportiva, a gente tem que se apegar a fatos, ao que está acontecendo no momento. E de momento, eu falei, até vai ter Libertadores, ali pode ser um outro momento. E aí, antes do jogo, a gente vai fazer a prévia. Mas neste momento, pós-jogo, né? Isso, pós-jogo, é cedo falar isso. É óbvio que é cedo, mas a gente comenta. Pós-jogo, eu acho que o Corinthians está praticamente eliminado, tá? Acho eu. Porque não é uma equipe goleadora. A forma como o Atlético se comportou mostra que é uma equipe que se preparou para esse tipo de jogo. O Jorginho certamente sabe que o Corinthians na Neoquímica Arena é uma equipe com outro comportamento e vai montar a sua equipe para bater o Corinthians, se não bater o Corinthians, para não perder do Corinthians no jogo da volta, tá? Então, eu acho que neste momento é um cenário pessimista para o Corinthians. E aí, neste momento, de novo, a gente fala neste momento, até lá tem muita coisa para rolar e são duas equipes que vão jogar 3 competições e vão chegar lá em outro momento. Provavelmente em outro momento, tá? É aquilo que, por exemplo,
Se a gente pegar o caso, o jogo que aconteceu entre o Palmeiras e o São Paulo, se o jogo da volta da Copa do Brasil fosse na semana imediatamente seguinte, eu acho que o Palmeiras teria passado com muita mais. Acho que o Palmeiras estaria classificado, teria passado com tranquilidade pelo São Paulo. Como teve um longo hiato de tempo até o jogo da volta, como vai ser dessa vez também, aí são outros momentos. As equipes estão em outro momento, tá? Então, até lá, muita coisa pode mudar, tá? Muita coisa pode mudar. O Yuri Alberto pode entrar numa fase goleadora, né? O Renato Augusto pode estar jogando. Então, assim, são contextos e contextos, e neste momento que eu falo, repito, e todo mundo que está falando sobre o Atlético está classificado, o Corinthians vai ter jogo, assim, todo mundo faz a leitura deste momento. E assim, não é algo para ser criticado, é deste momento e não é falta de respeito com ninguém, tá? Falar que o Corinthians era favorito antes do jogo não é desrespeito ao Atlético Goianiense. Isso é fato, a gente se apega a fatos, ao momento antes do jogo. Pós-jogo, a gente avalia o momento pós-jogo. E é isso, assim, a gente vai avaliar o momento. Não adianta a gente pegar aí, a mística vai prevalecer, vai cair um cometa, uma estrela cadente que vai fazer tudo mudar. Isso aqui a gente não pode se apegar ao esotérico, ao misticismo, né? A gente tem que se apegar ao momento, a fatos que aconteceram. É só assim que a gente avalia. É só esse é o material que a gente tem. A gente não pode fazer uma análise de a maré vai mudar, vai ser noite de lua cheia, então a coisa muda. Nas noites de lua cheia, o Corinthians costuma marcar muitos gols. Não sei nem se vai ser noite de lua cheia lá, mas não adianta a gente se apegar ao misticismo, tá? A gente se apega ao momento. E de novo, o momento, para mim, o cenário para o Corinthians na Copa do Brasil, ele é muito pessimista, tá? Mas assim, momento. Até lá, muita coisa pode mudar. E se tem um time que já se provou nessa temporada, uma equipe cascuda e difícil de ser batida e que consegue reverter resultados adversos, é essa equipe do Corinthians. E é isso que eu acho que o torcedor corintiano tem que se apegar. Que é uma equipe aguerrida, uma equipe valente, é uma equipe que vai brigar, que vai lutar até o último segundo, né? O torcedor deve estar imaginando um jogo difícil, com um gol no primeiro tempo e o segundo gol nos 93 minutos, né? Terceiro minuto da prorrogação do segundo tempo, gol que leva a disputa das penalidades, o gigante Cássio vai brilhar e o Corinthians vai passar. Talvez muitos torcedores estejam imaginando isso e espero que se apeguem a isso, né? E se apeguem, porque tem que ir lá, tem que encher a casa, tem que apoiar o seu time, porque, repito, se tem uma equipe que já se provou muito nessa temporada, é essa equipe do Corinthians, que tem totais condições de passar, sim. Mas se for para... É o que eu tô falando. Se for para passar, feeling de momento. O Corinthians passa nas penalidades. Minha opinião de quem passa, eu acho que o Atlético Goianiense passa um cenário bastante pessimista, até porque tem esse tabu gigantesco do Corinthians bater o Atlético Goianiense na Neoquímica Arena. Então, de momento, tá? Isso é uma leitura de momento. Até lá, a gente vai esperar, a gente vai ver o que vai acontecer. E antes do jogo a gente vai fazer o nosso podcast com a prévia, né, dos jogos da volta da Copa do Brasil, tá? Vamos pular para o outro jogo, Flamengo e Atlético Paranaense, duelo de rubro-negros. E antes da bola rolar, a estratégia das duas equipes era muito clara, né? E isso de fato se concretizou. O Flamengo, que jogaria como sempre vem jogando nessa nova fase do Dorival Júnior, um time que cria, um time que vai para cima, que cria oportunidades, que pressiona o adversário, inflado pelo seu torcedor, que lotou o Maracanã, mais de 50 mil pessoas, e um Atlético Paranaense que se defenderia. A única coisa que não se confirmou é o contra-ataque. Eu imaginei que o Atlético Paranaense, o Furacão, fosse contra-atacar um pouco melhor ao longo da partida. Fato é que o Atlético se restringiu apenas a se defender, conseguiu no final da partida, final do segundo tempo, final da partida mesmo, uma boa oportunidade ali, um lance de mais perigo, mas nada demais. Uma partida muito quente, Flamengo cansou de criar oportunidades, teve 2 bolas na trave, bola que foi tirada em cima da linha, e aí o torcedor fica maluco, pega no pé do Gabigol, mas não foi só o Gabi que perdeu oportunidades, tá? O Pedro perdeu, o próprio Arrascaeta perdeu, o torcedor tá
tá irado com a arbitragem, com o árbitro da partida. Como é que é o nome dele? Esqueci o nome do árbitro. É o Luiz Flávio, né? O Luiz Flávio de Oliveira, torcedor rubro-negro, tá muito irritado com o Luiz Flávio por uma marcação de penalidade, um lance entre Léo Pereira e Fernandinho, que o Fernandinho puxa a camisa do Léo Pereira e o árbitro não marcou pênalti. O VAR não chamou, né? Houve uma conversa ali entre o árbitro, certamente que houve, né? Entre o árbitro de vídeo e prevaleceu, muito provavelmente prevaleceu a leitura que o Luiz Flávio de Oliveira teve dentro de campo, por isso que ele não foi no VAR analisar, tá? Certamente não, né? A gente só teoriza aqui, a gente imagina que houve uma conversa, o Luiz Flávio deve ter falado com a bola correndo, eu vi isso, essa foi uma interpretação, e o árbitro de vídeo respeitou a visão que teve o Luiz Flávio, tá? Agora sim, o torcedor reclama desse lance, mas houveram outros 2 lances polêmicos, tá? Uma falta do Arrascaeta, uma falta duríssima do Arrascaeta para cima do Eric e um pontapé que o Gabigol deu para cima do Fernandinho. Os dois estavam já se pegando, né? E nesse lance do pontapé, o árbitro deu o cartão amarelo para os dois. E esses 2 lances do Flamengo, tanto o pontapé do Gabigol quanto a falta do Arrascaeta, esse do Gabigol acho que tá no limite ali, tá no limite. Aí vai muito da arbitragem do árbitro de vídeo. É um lance passível de expulsão, na minha opinião, tá? O que eu daria, eu marcaria o pênalti e eu daria o cartão vermelho pro Gabigol e pro Arrascaeta, né? Nenhum dos lances aconteceu, de fato, né? O Gabigol não tomou vermelho, o Arrascaeta não tomou vermelho e o pênalti não aconteceu. Eu marcaria tudo, tá? Fernandinho, o cara experiente, super experiente, não pode fazer o que ele fez com o Léo Pereira. Se isso é suficiente para deslocar, cara, aí eu não vou entrar nesse mérito. Eu sempre, quando tem lance de penalidade, eu acho delicado a gente fazer a leitura de foi o suficiente ou não foi o suficiente, né? Esse tipo de leitura é muito subjetivo e muitas vezes é feito por pessoas que sequer tiveram contato com esporte de contato, sequer tiveram contato com esporte de contato como é o futebol. Eu também, minha experiência no futebol, ela não é das mais brilhantes, tá? Ela não é das mais consideráveis. Mas eu sempre faço convite a qualquer um que quiser saber o quanto que um empurrão ele influencia, ele te desequilibra no jogo ou não, né? Pega ali, vai no parque, pega o seu amigo, pega a sua namorada, seu primo, seu pai, sua mãe, seu irmão, tá? Vai no parque, pega ali uma área ali de 10, 20 metros, coloca o seu amigo ali no meio do caminho, você vai dar um pique, você vai dar uma arrancada para correr 100 metros rasos para bater o recorde do Usain Bolt, né? Então você dá uma alongada antes, senão você vai estirar o músculo, hein? Você dispara no máximo que você consegue, no máximo, no meio do caminho, o seu amigo vai te dar um empurrãozinho, não forte, empurrãozinho de leve, tá? De leve, assim, só pra aquele tapinha nas costas, aquele tapinha de amigo, sabe? Aqueles 3 tapinhas, e aí, né? O cara vai passar, você vai passar, ele vai te dar esses 3 tapinhas de leve nas costas, te saudando, né? E aí, meu consagrado, ele vai te dar 3 tapinhas, você vai desequilibrar, se você não desacelerar, você vai cair. Eu sempre faço esse convite. Então, o quanto que mas o Léo Pereira, ele percebe que está sendo puxado e se joga. Aí, cara, é o que eu falo assim, mas do jeito que você está falando, tudo vai ser pênalti. Eu falo, assim, é muito fácil a gente olhar da câmera e falar, esse contato não foi o suficiente. Para um atleta que está num nível de intensidade como é o futebol, um esporte de altíssimo nível, com impacto, né? Cara, de novo, com a intensidade que tem o jogo, o impacto para mim ele é suficiente para derrubar. É óbvio que muitas vezes os jogadores se aproveitam disso e fazem uma encenação. Muito provavelmente o lance foi marcado porque o Léo Pereira faz uma encenação, né? Ele faz uma encenação e aí ele mesmo invade, ele se sabota, né? Porque se ele vai para a jogada de fato,
O juiz vê ele, pô, ele tentou ir para a disputa, mas não conseguiu porque ele foi puxado, né? Aí ele sente que foi puxado e se joga, faz uma encenação, reclama. Aí, cara, é o que eu falei, o, 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 o árbitro de vídeo deve ter visto a encenação, ele deve ter alertado. Eu falei, e aqui é só especulação, tá? Enquanto não liberaram o áudio, a gente não vai saber o que de fato foi nessa conversa. Mas imagino que o árbitro de vídeo viu a encenação e falou, cara, foi exagerado. Mas a gente recomendaria você ver. Aí o cara deve ter falado, cara, eu sei o que eu vi, pra mim, se você já tá falando que houve uma encenação, eu tenho mais convicção, então vida que segue. De novo, eu marcaria o pênalti, tá? Mas o torcedor rubro-negro que tá reclamando essa penalidade, para mim, o Flamengo teria que ter 2 jogadores expulsos e 2 desfalques importantes na próxima partida. Já vai ter, né? Já vai ter desfalques importantes, mas você perder Gabigol e Arrascaeta, olha o peso que isso tem. O lance do Arrascaeta, para mim, foi um lance criminoso. Foi um lance criminoso. Do Gabigol, eu acho que foi agressão. Por isso que eu acho que merecia o cartão vermelho. Ah, mas foi um... Eles estavam já... né, se pegando, eles estavam se... Não interessa. O que ele faz não se faz num jogo de futebol. Ele dá um pontapé, ele passa o rapa no Fernandinho, né? E aí, pouco importa o que o Fernandinho falou, deixou de fazer. Ele deu um pontapé. Isso é agressão, para mim isso é cartão vermelho. Então, assim, marcaria o pênalti, expulsaria o Arrascaeta, expulsaria o Gabigol. Quem foi expulso de fato foi o Davi Luiz, xingou o juiz, foi expulso, né? Desfalque para o próximo jogo. E o Thiago Maia tomou o 3º cartão amarelo e também desfalca a equipe do Flamengo no próximo jogo. Então, assim, para quem... Estou falando aqui, né? Uma equipe que se propôs a atacar, que a gente imaginava que iria atacar, é uma equipe que a gente imaginava que iria se defender. A estratégia do Felipão não deu certo, tá? Pós-jogo, você vê o resultado 0-0, parece que, nossa, o Felipão é um mestre da estratégia, né? Não deu certo. O Atlético Paranaense se limitou a se defender. O Atlético Paranaense se limitou apenas a se defender. Que eu falei, só no final do jogo conseguiu um ataque ali. Mas ao longo de praticamente 90 minutos, o Furacão se limitou a se defender e nem isso fez com eficiência. Porque o que criou o Flamengo foi absurdo. Foi absurdo. 2 bolas na trave e uma bola que o Gabigol tira do goleiro, o zagueiro tira em cima da linha. Então, estratégia foi de alto risco, não deu certo, e contou com, puxar aqui o glorioso Abel Ferreira, contou com a sorte para não tomar o gol, né? Uma noite pouco inspirada de Gabigol, uma noite pouco inspirada de Arrascaeta, uma noite pouco inspirada do Pedro, e o Atlético foi muito feliz, né? Sorte e felicidade. Provocação aqui para o Abel Ferreira, se tiver oportunidade ele deve falar desse jogo. E conseguiu sair com um belo resultado para o jogo da volta na Arena da Baixada. Então, foi um resultado gigante pelo contexto da partida, mas repito, não foi uma boa estratégia do Felipão. A estratégia do Felipão não deu certo. É importante a gente destacar isso, porque o placar é mentiroso. A estratégia do Felipão não deu certo. O Atlético Paranaense sofreu demais. Pô, colocou todo mundo no seu campo de defesa e o Flamengo chegou como quis. O Flamengo foi chegando. Não conseguiu ser eficiente. E na Arena da Baixada, o Dorival falou sobre isso na coletiva pós-jogo. O Felipão falou também um pouco sobre a questão o Flamengo está reclamando. Eu falei, cara, mas tá reclamando do quê? Né? 2 lances de expulsão, os caras não tiveram nenhum jogador expulso, então tem muito o que reclamar. Feliz, obviamente, contente com o resultado, porque na Arena da Baixada ele convocou, né, os torcedores do Furacão. Pô, o Flamengo lotou a casa, lotou o Maracanã, isso pressionou a gente bastante, então já estou convocando a torcida para a gente colocar 40 mil pessoas na Arena da Baixada e a gente pressionar o Flamengo, a gente ter esse fator a mais para pressionar a equipe do Flamengo e conseguir sair com a classificação. E o Dorival falou, cara, assim, o jogo da volta vai ser um jogo com outro panorama, porque é uma equipe que está jogando em casa, lá do seu torcedor, deve se expor um pouco mais, a gente imagina isso de fato, tá? Então, imagino que para o jogo da volta deve ser um jogo um pouco melhor,
tá? Não só de uma equipe jogando bola, a outra só se defendendo. Deve ser um jogo em que as duas equipes devem, o Flamengo deve, obviamente que vai seguir na sua tônica de buscar o gol, mas imagino que o Atlético Paranaense deva sair um pouco mais, né? Acho que foi um pouco demais assim a estratégia do Atlético Paranaense, foi um pouco demais. Foi suicida, tá? A estratégia do Atlético. Na minha opinião, foi suicídio. E aí a gente parabeniza agora pelo resultado de 0-0, mas sofreu, cara. Sofreu. O Flamengo sofreu com a sua falta de efetividade, mas correu muito risco. Deu chance pro azar, o azar não veio, veio a sorte, a felicidade, como diria Abel Ferreira, e leva um baita de um resultado para jogar, para buscar a classificação na Arena da Baixada. Diferentemente do Corinthians, esse jogo para mim, essa disputa para mim, o Flamengo segue favorito. Segue, apesar desses duelos entre essas duas equipes, tem sido bastante complicados, né? Eu falei, o Flamengo não consegue ter vida fácil para cima do Furacão. Mas eu sigo colocando o Flamengo com certo favoritismo, até por tudo que fez nesse jogo. O time tem muita qualidade. Até lá o Vidal vai estar mais solto. O Everton Ribeiro não, o Cebolinha, né? O Cebolinha também vai estar mais entrosado, vai estar mais solto. Ele entrou nesse jogo, né? Pouca participação, difícil, né? Um time também bem fechado, não conseguiu produzir muito. O Dorival falou sobre isso, né? Um cara que precisa de sequência, precisa de mais jogos, né? Tá chegando agora. Tentou, obviamente, colocar o Cebolinha para ver se num lance de... Imagino eu que o Dorival fez isso para, num lance de individualidade, ele puxa a bola, leva para a linha de fundo, encontra alguém no meio, né? Alguém chegando na área e faz o gol. Imagino que essa foi a ideia do Dorival. Cara, o gol não quer sair, então vamos apostar na individualidade, né? Vamos ver se no lance de... Isso não aconteceu, né? Mas é um cara que precisa de sequência, o Dorival falou, e até lá, até o jogo da volta, tanto o Vidal deve ser titular, porque o Thiago Maia não joga, então o Vidal certamente deve estar entre os mais cotados para ser titular no jogo da volta, e é um cara importante, tá? Um cara que já chegou com muita pegada, com muita vontade, é um cara que está treinando, está se dedicando para entregar tudo, e o Cebolinha deve estar muito mais entrosado, deve estar muito mais à vontade ao lado dos seus companheiros, e deve ser um jogo perigoso para as duas equipes, mas eu acho que mais perigoso para o Atlético Paranaense. Então, sigo com a minha opinião de que o Flamengo é favorito e vai ser um jogo diferente. Pelo menos isso a gente imagina. Ou não. Ou o Felipão entende que ir para a disputa de penalidades contra o Flamengo é um grande resultado, vai jogar de novo de forma defensiva, até porque o Atlético Paranaense joga 3 competições, assim como o Flamengo, então vai ter desgaste, vai ter um monte de coisa na conta. Então talvez o Felipão entenda que o Flamengo é favorito, quem tem a obrigação de ir lá e vencer é o Flamengo. Então vamos nos defender, vamos levar nas penalidades, porque nas penalidades a pressão vai toda para o outro lado. De ter que vencer, de ter que bater o Atlético, de ter que... somos favoritos, não podemos ser eliminados, né? Meio que contar com a questão, o fator psicológico, como aconteceu com o Palmeiras, né? Mais favorito, jogando mais futebol, tem um melhor elenco, então a pressão vai toda para o outro lado, né? Pode ser isso também. Eu acho muito pouco. Acho que o que o Furacão fez nesse jogo foi muito pouco, foi um pouco excessivo e não deu certo a estratégia. Eu vou frisar isso várias vezes, eu tenho que repetir, porque senão vai parecer que o Felipão deu um nó tático. Não foi isso. A estratégia do Felipão não deu certo. Não deu certo. O Flamengo foi chegando, criou muitas chances. E o jogo da volta eu acho que vai seguir a mesma tônica. E repito, como eu estava falando do jogo da volta do Corinthians e do Atlético Goianiense, é momento. Isso aqui a gente fala, dá essa opinião por uma questão de momento. Quem eu acho que vai passar? Eu acho que vai passar o Flamengo. Tá? Eu acho que vai passar o Flamengo. Mas essa é a leitura de momento, tá? De momento. Até lá, muita coisa pode acontecer. Eu falei, tanto o Atlético Paranaense quanto o Flamengo ou podem seguir na Libertadores ou podem estar eliminados. Então um pode chegar com muita moral pela classificação ou querendo dar uma resposta para o seu torcedor por ser eliminado. Então tem muitos fatores que se fosse na semana que vem, eu acho que o Flamengo passaria com muita tranquilidade. Porque até pelo que... E com todo respeito ao Atlético Paranaense e a sua casa, a Arena da Baixada. Mas é um gramado
sintético, a bola corre muito. Isso ajuda o Atlético a contra-atacar, sim, mas ajuda muito o estilo do Flamengo, que é um time de muita verticalidade. Isso ajuda muito o Flamengo, tá? Então, de momento, a gente tem que bater nessa tecla, senão aí passa o Furacão, todo mundo fala, chupa, né? Cara, é momento, assim. Antes, eu falei do Corinthians e estendo para essa partida. Antes do jogo, a gente vai fazer a prévia e ali vão ser outros momentos, vão ser outros contextos, mas neste momento eu vejo o Flamengo como mais favorito. Se tivesse que apostar, né? Se tivesse que apostar, eu apostaria no Flamengo pelo futebol que o time vai apresentando, pelo que foi esse primeiro jogo. Óbvio que o segundo jogo vai ser diferente, mas justamente até pro Atlético ter que sair um pouco mais, imagino eu, sairia um pouco mais, abriria um pouco mais de espaço e o Flamengo conseguiria encontrar um gol ali com o Pedro ou com o próprio Gabigol ou com a Arrascaeta no desafogo, tá? E conseguiria sair classificado. De momento, tá? De momento. Até lá, muita coisa muda, mas é isso, gente. Eu acho que jogos foram dentro das expectativas, né? Pode ter decepcionado, pode não, certamente decepcionou a torcida do Corinthians, certamente decepcionou a torcida do Flamengo, mas o legal é que pro jogo da volta vai haver uma mobilização, né? Vai ser jogo quente, né? Vai ter uma mobilização muito forte de todas as torcidas para buscar essa classificação, tá? Início bastante promissor, futebol de algumas equipes discutível, do Corinthians discutível, do Atlético Paranaense discutível, mas futebol é resultado e no mata-mata, né? Tudo é possível, né? Tudo é possível. Então é isso. Pro torcedor do Dragão, siga confiando na sua equipe, siga acreditando. Torcedor do Timão também acredita na mística da Neoquímica Arena, né? Do fator Corinthians, né? Gol no último minuto. Caso do Flamengo, continue confiando na qualidade do seu elenco e do Furacão também, o fator casa, né? O fator Felipão, técnico copeiro. Então, todos os torcedores aqui, eu falo assim, quem fala de esporte, a gente se apega a dados, mas o torcedor tem por obrigação se apegar também à mística, né? A superstição. Então, que assim seja, e a gente espera que os jogos da volta sejam grandes jogos, grandes duelos. Amanhã, noite de quinta-feira, né? Amanhã não. Quinta-feira, noite de quinta, mais 2 jogos, tá? Mais 2 jogos. São Paulo e América Mineiro, Fortaleza e Fluminense. E de novo, aqui a gente avalia momento, tá? Momento, elenco, tradição na competição, tá? São Paulo, para mim, mais favorito. Inicia sua jornada no Morumbi, então São Paulo certamente mais favorito. No Morumbi, um time que costuma render muito mais. E o Fluminense, mesmo no Castelão, o gramado do Castelão vem sendo alvo de muitas críticas, mas o Fluminense, na minha opinião, também mais favorito. E de novo, questão momento, tá? Futebol praticado, tradição na competição, a força da camisa. Então a gente coloca favoritismo, mas isso é antes do jogo. Favoritismo é antes do jogo. Quando a bola rola, aí cabe às equipes corresponderem e fazerem valer o seu favoritismo, tá? Acho que isso foi uma noite que animou tanto os torcedores do América quanto do Fortaleza, de que é possível. Do outro lado tem um adversário indigesto que tem mais camisa, mas dá para fazer mais, dá para surpreender, né? Então, vamos acompanhar esses jogos e amanhã a gente está de volta para falar aí o que foram essas partidas. São Paulo e América Mineiro, Fortaleza e Fluminense, a gente vai acompanhar e amanhã a gente está de volta. E por hoje eu finalizo. Forte abraço para todo mundo e até amanhã. Tchau.